O dia ainda não havia amanhecido, mas lá fora os passarinhos já anunciavam que o dia estava começando. E mesmo que ainda era noite, eles já cantavam no aguardo da manhã que se aproximava. Esses passarinhos eram mais ou menos como a nossa fé, que nos dá esperança quando tudo ainda está escuro. Assim, enquanto ainda começava a amanhecer, Alberto se levantava naquela manhã fria, ia descalço pelas tábuas da casa até uma bica de água fria que vinha de uma nascente no meio da mata que caía logo ali na porta da cozinha. Antes de tomar o seu café preto, ele então ia lá, lavar o rosto naquela água geladinha. Depois os 6 filhos e a esposa Ana iam acordando aos poucos. E começava o zum, zum, zum dentro de casa. Era domingo. E depois de uma longa semana de trabalho pesado, árduo, nas lavouras de café e milho, era o dia de acordar um pouco mais cedo para ir para a igreja. Era o dia de abrir o baú de cedro que ficava no canto da sala. O ano era 1942. O Brasil havia acabado de declarar guerra à Alemanha. Tempos difíceis para um homem que nasceu no Brasil, filho de imigrantes, mas que não entendia nada de português. Mas era dia de ir para a igreja. Até perigoso, porque havia sido declarado que eles não podiam mais fazer isso. No baú de cedro, aberto então só no domingo, estava lá dentro o que era precioso, era a roupa de ir para a igreja. Não era a melhor roupa, era a única que era boa, diga-se, a única sem remendos. E depois do pão de manteiga de vaca, queijo mole, linguiça defumada, lá se ia a família, a pé, andar os 4 quilômetros para chegar até lá onde se reuniam então em culto. Logo encontravam ali pelo caminho uns vizinhos que vinham de umas outras estradas. Alguns montados a cavalo, a trote manso. E lá se iam então, caminhando, conversa aos poucos animada. E o compartilhar da vida fazia com que de longe já se ouvisse as risadas. As crianças correndo e gritando na frente do grupo. Correndo nos caminhos tortuosos daquelas montanhas, a maioria descalços, porque calçado no pé só depois da confirmação, quando fazia-se 13 anos. A maioria ia descalço, pisando no orvalho daquela manhã fria, alguns de chinelo. Já se vão muitas décadas, desde 1942. O Alberto já se foi para o encontro daquele que ele confessava como seu Senhor. Quem me contava essa história era o Alfredo, um daqueles meninos descalços de 1942, meu avô, que um pouquinho antes de chegar aos 80 também se foi ao encontro daquele que ele tinha como Senhor. Esses foram homens muito amados esses homens. E por mais que eu não entendesse naquele tempo o que era aquilo que meu avô fazia comigo, sentado junto comigo, e nem ele saberia dizer o nome daquilo, ele estava fazendo o que depois de muito tempo para mim ficou conhecido como discipulado.
Ele tirava tempo para comentar sobre as histórias antigas, ia entretecendo essas histórias dos tempos da guerra com as experiências de Deus. Depois de muito tempo, fiquei sabendo que se chama isso de discipulado até. E ele repetia essas histórias e repetia e repetia. Tirava o seu tempo lá com o neto que amava ouvir essas histórias. E quando ele dizia, naquela manhã fria, a gente já sabia, de 1942, o Alberto levantava e caminhava pelas tábuas da casa, ia jogar água no rosto, porque assim como ia amanhecendo, a fé é mais ou menos como isso, que os pássaros cantam quando entra. E ele ia falando e falando isso de novo. Tirava tempo para um neto curioso. Mas hoje eu quero voltar ao baú de cedro. Aquele baú de cedro. Não é porque era madeira nobre o cedro, é porque era mais fácil de trabalhar e é que pegava menos cupim. Então ela ficava no canto da sala e de dentro dela se tirava o único vestido da Ana para ir para a igreja. Se tirava o único terno do Alberto para ir para a igreja. Não era a melhor roupa, era a única boa. Era tirado do baú de cedro, então, as roupas das crianças. Nova mesma, só era aquela primeira que o filho mais velho usava, porque os outros só recebiam do que tinha sido usado pelos anteriores. E assim, sem muitas opções e escolhas, iam lá eles para o que era essencial da vida. Algumas coisas mudaram desde então, e que bom, porque essa vida não era nem um pouco romântica. Era dura, pesada e árdua. Havia muita dificuldade, mas pobres esses também não eram, preciso dizer. Eles tinham uma boa condição de vida até. No padrão da época, muito boa. Não eram pobres. Não eram. Muitas coisas mudaram desde então, depois de todos essas lutas e sofrimentos. Mas muita coisa também mudou no nosso dia a dia. Porque quando essa semana fui arrumar o meu guarda-roupa, nos últimos dias de férias, quanta roupa precisa ser doada ali. Quanta coisa que precisa ser tirada. Talvez daí venha a tosse alérgica. Coisa demais acumulada. Durante o mês de maio, eu quero convidar a igreja para nós podermos meditar sobre um tema chamado Traçando Prioridades. E nesse traçar prioridades, começamos hoje com o tema essencial primeiro. O essencial primeiro. Depois nós vamos falar sobre contracorrenteza, no domingo seguinte, pagando o preço, e depois, vida simples. Durante esse mês, então, nós vamos traçar prioridades. E um dos textos que me chama a atenção para aquilo que era o essencial daquele povo bem antes de mim, é uma afronta para mim. E é uma afronta para a maioria de nós, porque aquele que o dizia gostava de questionar a gente nas nossas prioridades e no que era essencial. É um texto que chacoalha a gente. E é para esse que eu convido que nós possamos nos voltar. Mateus capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Versículos 25 até o 34. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, diz Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam,
nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que afronta esse Jesus nos faz? Quem é ele para nos dizer que não deveríamos nos preocupar com essas coisas? O que eu vivo, o que eu faço na minha vida, a forma como eu vivo, depende de mim, do meu empenho, da minha força. E ele diz para eu olhar para os pássaros? Não tem como comparar a minha vida com vida de passarinho que fica aí comendo essas sementes. Que afronta, não te afronta esse texto? Não te afronta esse texto quando ele diz que existe um outro jeito de olhar para prioridades, porque afinal de contas você duvida que Deus sabe que você precisa comer? Você duvida que Deus sabe que você precisa se vestir? Você duvida disso, que eles têm noção dessas coisas? Mas de alguma forma é uma afronta. É uma afronta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus, e a sua justiça, ou seja, a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Jesus. O que? Buscar essas coisas primeiro é afronta pura e fora de moda. Porque nós hoje temos muitas decisões para tomar, e elas não são simples e nem fáceis. O tempo moderno é confuso. Esse tempo de Jesus, as coisas eram mais fáceis. Ah, sim, humanas ou exatas para se estudar. Permanecer solteiro ou se casar. Ganhar mais dinheiro ou ficar mais com a família. Viajar ou trocar de carro. Comprar um carro novo ou dar entrada na casa própria? Consolidar carreira ou trocar de ramo? Permanecer como empregado ou se tornar autônomo? São decisões que nós vamos tomando, e quem já chegou ao ponto de poder olhar para trás, sabe o quanto o processo é doloroso e desgastante, até se decidir o que estudar. Até se decidir o que fazer, até se decidir como fazer. É um processo extremamente desgastante, algumas vezes doloroso, há um preço a se pagar e não é nem um pouco simples. Fácil é depois olhar para trás, algumas vezes até doloroso também, e dizer e perceber como foi. Mas chegar lá não é nem um pouco simples, e quem já experimentou sabe o quanto é complicado. Mas então, no meio desse processo todo, como escolher e permanecer com o que é essencial? Porque algumas vezes, no processo, nós vamos esquecendo do que é essencial e vamos administrando o que é urgente e o que é necessário. E se tem uma coisa que eu, como pastor, conheço bem, é ter que lidar com questões urgentes. Porque tudo é muito urgente.
Tudo precisa ser para ontem. Tudo tem que ser muito rápido. E na época do WhatsApp, se você não respondeu que a pessoa já te mandou um e-mail, te manda um WhatsApp para lembrar que mandou o e-mail, ela vai te ligar para cobrar. Tudo é muito rápido. Nós vivemos num tempo de rápidas informações, tudo está circulando muito rápido. E nós, na nossa vida também, estamos num ritmo que nos leva de roldão. E tudo é urgente. E tudo é necessário. E no meio disso tudo, onde ficou o essencial? Preciso lutar muito comigo mesmo, com minha agenda, com o que está ao meu redor, para conseguir me concentrar no que é essencial, que eu entendo que é o meu ministério. Orar por pessoas, por situações. Pensar, meditar e estimular pessoas que elas possam ir para além das suas próprias necessidades e perceber que o reino de Deus abarca um pouco mais do que as próprias vontades. É difícil permanecer no essencial. E eu tenho certeza que vocês lidam com essas coisas da mesma forma. O que é o essencial e como manter o essencial quando você tem que dar conta de casa, de filhos, prover o necessário para a sua vida, para a sua família? Você está num turbilhão, numa sociedade que nos massacra? Pois é, onde está e como permanecer com o que é essencial realmente na vida, para que as nossas decisões, quando traçamos as prioridades, o essencial acompanhe, então, o que é prioridade. Como traçar prioridades. E nessas prioridades permanecer com o que é essencial. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma mãe solteira catadora de recicláveis. Essa mãe, catando recicláveis, coletando recicláveis, ela pagou a faculdade do seu filho. Achei fantástica a história de vida dessa pessoa, dessa mulher. Uma mãe solteira, andando por lixões e por ruas, consegue recolher, consegue uma renda ao ponto de pagar uma faculdade particular para o seu único filho. Agora imagine comigo, não sei como essa história depois continua, mas imagina comigo, esse homem então faz essa faculdade, ele tem uma estabilidade, ele se tornou uma boa pessoa, ele é um homem justo, ele é um homem bom, ele é um homem íntegro. Ele aprendeu os valores dessa mãe que ela lhe passou. Ele aprendeu e se posicionou, então, numa escala social maior, porque é um homem que conseguiu um posicionamento a partir da sua faculdade. Imagine isso. E, de repente, lá pelo fim do ano, esse homem, então, para e diz, está chegando o Natal. Nossa, tenho que ligar para minha mãe. Esse ano ainda não falei com ela. Nossa, será que ela está morando lá naquela mesma casa ainda? Deve ter uns 3 anos que ela nunca recebeu mais algo escrito meu. Mas ele é um homem bom, íntegro. Ele é um homem que tem bons princípios de comportamento. Está faltando alguma coisa aí? O que falta? Ele aprendeu todos os princípios. Ele aproveitou as oportunidades. Ele se posicionou bem na sociedade. Não está faltando mais nada, certo? Ou quem sabe falta alguma coisa. Quem sabe falta no mínimo gratidão. Mas não só gratidão como pagamento pelo investimento da mãe. Eu diria que falta o essencial, relacionamento. Falta o relacionamento que precisa então ser nutrido, porque essa mãe amou de forma concreta.
nas suas limitações, certamente, mas amou de forma concreta. Quando eu olhei aquela reportagem e pensei adiante, nem sei mais por onde caminhou o resto do enredo, mas os meus pensamentos foram longe. E, de repente, algumas vezes me vi também a mim como esse filho no relacionamento com Deus, o meu Pai. Algumas vezes é assim, que nós prosperamos, nós chegamos a algum lugar, nós conquistamos algumas coisas, mas parece que falta nessa história toda o essencial, um bom relacionamento, tão diferente de outro, que nos afronta com essas histórias de lírios do campo. Um chamado Jesus, que antes de tomar grandes decisões, ia para a presença de Deus. Ficar em silêncio, orar e conversar com Deus. Gente que antiquado, com tanta coisa para fazer, ele vai perder tempo em silêncio. Com tanta coisa para fazer, com tantas necessidades, que coisa mais ultrapassada isso. Ficar em silêncio. Orar, que coisa ultrapassada. Que coisa antiquada. Tinha que ser esse Jesus para fazer esse tipo de coisa. Antes de escolher aqueles que lhe iriam acompanhar, diz o Evangelho de Lucas, levantou-se para orar e orou longamente. Folheiem o Evangelho de Lucas e procurem essas histórias que contam a respeito de como Jesus tomava decisões. Depois, de repente, ele percebeu que ele precisava mudar de direcionamento. E antes de o fazer, o que ele faz? Levanta-se e vai orar. E passa longas horas se orientando pelo que é essencial. No início agora dessa semana, quando eu estava voltando de férias, de cuidado do Matias no colo, o pequenininho do meu filho, eu pedi que a igreja estivesse me dando suporte em oração, sendo parceira em oração comigo, orando comigo. Eu preciso desse suporte da igreja, eu preciso desse amparo. Então, no grupo de mães que oram, eu pedi que orassem por mim, orassem pelo meu ministério, orassem por essa retomada de trabalho, orassem também e orem também por esses anos que estão aí diante de nós, se assim o Senhor o quiser. E uma das frases que eu coloquei no grupo do WhatsApp, depois me chamou a atenção quando alguém reagiu em cima dela. Na hora eu escrevi pedindo, e daí depois quando a pessoa me escreveu de volta, dizendo, nossa, aquela última frase foi especial. E daí eu fui ler de novo, eu não me lembrava qual frase que era. Algumas coisas, tenho certeza, não saem de mim, e essa não saiu. A frase era assim, sem oração, toda ação é vã. Todo agir é apenas estratégia. Todo falar é sem sentido eterno. Sem oração, toda ação é vã. Todo agir é apenas estratégia. Todo falar é sem sentido eterno. E algumas vezes é assim que nós vamos agindo pelas estratégias. Qual é a estratégia? Eu já ouvi isso, pastor, qual é a estratégia da igreja? Qual a estratégia para fazer na sua vida? Como você lida com as coisas? Porque todo agir, sem ser acompanhado por oração, é só estratégia. Todo falar é muita coisa sendo dita, mas sem aquilo que chega à eternidade. E toda ação, por fim, só gera cansaço. E depois também tem aquelas experiências dessa frase aqui, de uma pessoa que me escreveu no particular do WhatsApp, dizendo, eu aprendi a orar mais e a murmurar menos. Porque o que nós fazemos normalmente é reclamar das situações. Nós encontramos com pessoas e daí nós começamos a falar sobre situações. Falar sobre pessoas, sobre situações, coisas que não nos agradaram e e vamos
colocando para fora e vamos murmurando. Eu gostei desse testemunho de alguém dizendo: estou aprendendo a orar mais e a murmurar menos. Porque murmurar é falar consigo mesmo e com as outras pessoas, semeando, na verdade, mais amargura do que possibilidades de transformação. Orar mais. Falar menos sobre situações que desagradam e falar mais com Deus. Ah, como é bom, depois de uma boa conversa, quando alguém diz, vamos orar? E se aquelas palavras que nós compartilhamos na conversa puderem ser usadas as mesmas para falar com Deus, é um bom critério de que aquela conversa era saudável. Se as palavras que você usou para falar a respeito de pessoas e situações, você puder usar as mesmas para falar com Deus, é um sinal concreto de que aquela conversa era saudável. Porque se não podem ser usadas as mesmas palavras, era murmuração. E vão ser apenas histórias sendo remoídas. Ah, aquela boca das vacas deve ser amarga, que é um terror, porque quando elas vão ruminando aquele capim que volta do estômago, aquilo deve encher de amargura a boca. Mas algumas vezes é assim que nós vamos remoendo histórias e que vão nos deixando a boca amarga, quando na verdade o essencial nessa história toda seria nos aquietar diante de Deus e convidar alguém para orar conosco, para encontrar, quem sabe, o que é essencial, através dessa oportunidade que o próprio Jesus nos deu, nos mostrando não só como fazer, nos mostrando o que Ele fez para que nós pudéssemos fazer também. Buscar em Deus o direcionamento para situações difíceis da vida nos alivia a alma, nos torna mais leves para caminhar. E assim a gente aos poucos vai experimentando que existem coisas urgentes para serem feitas, mas existem aquelas essenciais que não podem ser esquecidas. Porque se as essenciais forem esquecidas, elas afetam o todo. Esse Jesus aqui, que nos confronta, diz isso assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, vestimentos, aquilo que é necessário para a vida, vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Ele vai acrescentar quando nós buscarmos o que é essencial. Traçar prioridades é descobrir o que é o essencial da vida e deixar com que o essencial afete o todo. E tudo começa na presença de Deus. Tudo começa na presença de Deus. É lá que nós começamos a nos reorientar na vida, para encontrar o direcionamento para aquilo que é eterno.